ele cumprimenta os senhores ouvintes. Bom dia, Silvério. Prazer falar com você, é um prazer falar com o Feira de Santana nesse domingo pela manhã, momento em que as famílias estão aí reunidas, e é uma alegria estarmos aqui, uma honra falar com você, com o Silvério Filho, sobre a micareta, sobre o trabalho do governo do estado. Pois é, antes de tudo eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, por ser um dos secretários da cultura de maior destaque dos últimos anos e que está sempre presente nos grandes acontecimentos. A exemplo disso, a micareta de Feira de Santana. Qual é a intervenção da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia na micareta de Feira de Santana este ano? Olha, Silvério, o governador Jerônimo Rodrigues tem uma determinação muito grande e expressou isso no momento que me convidou para ser seu secretário de Cultura, de nós darmos atenção e valorizarmos a cultura em toda a Bahia, em toda a sua diversidade, entendendo a riqueza cultural, que é o que nos constitui, inclusive, enquanto sociedade, e a Bahia é um estado muito rico culturalmente. E Feira de Santana, obviamente, é um resumo disso tudo, porque nós estamos na nossa cidade mais importante do interior, essa cidade em entroncamento, onde todo mundo se cruza, todo mundo se encontra, e daqui ecoam muitas manifestações culturais que são importantíssimas para a Bahia e para o Brasil. E a micareta é uma delas, é a primeira micareta do Brasil, essa festa que é conhecida como um carnaval fora de época, mas que na verdade é a época do carnaval de Feira de Santana. E que nós, quando assumimos em 2023, trouxemos a responsabilidade de fortalecer, de chegarmos juntos para valorizar a micareta como um momento muito importante de celebração da cultura, que é da nossa diversidade artística, cultural, mas também um momento muito importante de desenvolvimento econômico para a Feira de Santana, porque um evento como esse movimenta a economia, o comércio, a rede hoteleira, todo o setor de serviços. Então tudo isso merece a nossa atenção, porque é o potencial que a cultura tem de, além de levar entretenimento, gerar emprego, gerar renda e desenvolvimento. E é isso que nós temos feito desde 2023, fortalecendo a micareta de Feira de Santana, e agora nesse ano de 2025, de uma forma muito especial, em parceria com a Prefeitura Municipal, chegando com uma série de serviços, ação em segurança pública, em saúde, em toda uma rede de proteção de direitos e cuidado com os trabalhadores da festa, especialmente, para que seja uma festa muito boa, muito positiva para todo mundo. Governador Jerônimo Rodrigues estará na micareta de Feira de Santana, secretário? Estará sim, o governador é um ference. Que dia e que horário? Ele, então, tem uma expectativa dele estar conosco hoje, na pré-micareta. Nós estamos realizando os festejos nos distritos. Ontem foi lindo em São José, hoje estaremos em Ipuaçu. Também tem o Esquenta Micareta em Humildes, na Fraga Maia. Então, a cidade já tomada pela festa, mas ele já assumiu publicamente o compromisso de estar na quarta-feira no 0 Hora, que ele participa desde sempre. Então ele vai estar conosco no 0 Hora e provavelmente também na abertura da micareta no dia 1º. Ele está presente sempre em todos os acontecimentos de Feira de Santana, inclusive no nosso quadro aqui, Para Quem Você Tira o Chapéu, ele foi convidado e garantiu a presença dele aqui, antecipando que já sabe quais são os chapéus que eu vou apresentar para ele. Imagina. Assim também, demais também, né? Mas tudo bem. E qual é o investimento da Secretaria de Cultura na micareta de Feira de Santana? Olha, Silvério, esse ano o governo do estado está aportando 26 milhões de reais aqui na micareta, sendo quase 8 milhões de reais na área da cultura, com atrações culturais, com infraestrutura, com palco. Nós vamos ter um espaço chamado Palco Bel da Bonita no circuito Maneca Ferreira, especialmente para os artistas feirenses, para os artistas locais, mas também estamos contribuindo com a contratação das atrações que comporão a grade da micareta, também com o Ouro Negro, o programa Ouro Negro, realizado pela Secretaria de Cultura, que apoia os blocos afro, os afoxés e blocos de samba. São 14 entidades da nossa cultura identitária que estarão desfilando também na micareta. Mas, além disso, nós temos um investimento muito pesado na segurança pública. São 12 milhões de reais investidos, quase 9 mil profissionais, policiais, bombeiros, trabalhando especificamente dedicados à micareta.
os investimentos em saúde com 2 milhões de reais, também reforçando toda a ação no Clériston Andrade, ação de atendimento à urgência e emergência, e também reforçando plantões no circuito, e ações também na área da garantia de direitos, especialmente com a alimentação, um local adequado para o descanso para os trabalhadores da festa, e eu me refiro especialmente aos catadores de materiais recicláveis e aos vendedores e vendedoras ambulantes. Isso é um compromisso do governador Jerônimo. Nós realizamos isso no Carnaval de Salvador. Foi uma ação muito importante de dignidade para esses trabalhadores que estão ali na rua trabalhando, fazendo, né, a sua parte para que a festa também seja um sucesso. Então é um conjunto de ações que totaliza 26 milhões de reais, mas não é só para a festa. Isso deixa um legado muito importante para a cidade. Por exemplo, toda a parte de câmeras que a Secretaria de Segurança vai instalar no circuito, câmeras fixas, além das câmeras que estarão nos uniformes, nas fardas dos policiais e das câmeras de reconhecimento facial, essas câmeras ficarão para o município. Todo o investimento na saúde, o governador entregou ao prefeito na última semana uma ambulância, e a infraestrutura também dos plantões que nós teremos para o circuito ficarão para o município. Então também isso é um investimento que nós temos que entender como um investimento não só na festa, mas um investimento na cidade de Feira de Santana, que é algo que nós temos feito de forma muito significativa. Na área da cultura também, entregamos recentemente o teatro e o centro de convenções, um grande equipamento cultural para a cidade. Estamos aí com um processo de reforma no nosso complexo Amélia Amorim, que está sendo reformado e ampliado, nosso centro de cultura Amélia Amorim, e também agora, na próxima semana, daremos ordem de serviço para a restauração dos pináculos e da fachada da Igreja Senhor dos Passos, que é um patrimônio cultural do estado da Bahia. Secretário, os outros anos, o governo do estado, juntamente com a prefeitura, em parceria, trazia algumas atrações. Esse ano mudou esse contexto. Desse ano, com patrocínio do governo, não escolhendo as atrações. Por que mudou essa configuração? Nós estamos trabalhando, Silvério Filho, num novo formato esse ano, que é numa construção realmente coletiva em cooperação com a Prefeitura Municipal. Nos anos anteriores isso não foi possível. Nós tentamos, mas não houve essa possibilidade. Então a Prefeitura fazia suas contratações e o Estado fazia outras que complementavam a grade. Esse ano nós começamos a dialogar já há algum tempo, tem mais de uns 2 meses mais ou menos que nós temos feito essa construção com a Prefeitura, e a Prefeitura fez um trabalho de mobilização dos artistas, tanto os artistas de expressão estadual e nacional, quanto com artistas locais. Então nós fizemos a opção de contribuir financeiramente, dividir essa conta com a Prefeitura na contratação, e vamos ter um espaço específico, o Palco Bel da Bonita, para acolhermos as atrações, os artistas locais que não tenham ainda sido contemplados na programação. Então nós entendemos que esse formato também é um formato melhor de trabalhar, porque não há uma competição. Da nossa parte nunca houve esse objetivo, nunca foi essa a nossa intenção. Mas acabou que as coisas não foram construídas como agora. Então agora o governador recebeu o prefeito Zé Ronaldo na última quinta-feira, selaram isso, e nós estamos trabalhando de forma muito cooperada, dividindo aí as atribuições, entendendo que assim a micareta tem mais chance de ser um sucesso e de dar certo. Esse palco Bel da Bonita ficará localizado em que local? Já foi definido? Olha, está quase fechado, mas deve ser aqui na Avenida Presidente Dutra com a Avenida Santo Antônio. Então é um espaço bem nobre do circuito, no início do circuito. Estamos só fechando algumas coisas, alguns detalhes técnicos. Quero agradecer o empenho do secretário Cristiano Lobo, que tem sido um grande parceiro nessa construção. Nós temos feito um trabalho muito conjunto, nossas equipes estão trabalhando juntas ao longo dos últimos dias, e aí estamos só ajustando alguns detalhes técnicos, mas vai ser algo muito positivo, porque nós queremos tanto que Bel da Bonita esteja num lugar nobre, como uma homenagem a ele, é um grande artista de Feira de Santana que nos deixou recentemente de forma precoce, mas como para os artistas locais que merecem ser protagonistas dessa festa. É uma questão sobre o pagamento dos cachês dos artistas locais. Geralmente há muita reclamação na demora do repasse, principalmente quando são contratados pela prefeitura. O governo do estado pensa diferente em fazer o pagamento a esses artistas? Como é que vocês trabalham? Olha, Silvério, nós temos um entendimento que isso parte tudo disso sempre, que o cantor, o artista, o produtor, o músico não está lhe fazendo um favor.
estão trabalhando. E todo mundo que trabalha merece receber aquilo que foi combinado de forma digna e num prazo que seja adequado. Isso é um compromisso que nós temos. Agora, nem sempre isso depende somente do gestor. Há todo um processo burocrático que precisa ser respeitado, com documentação, com apresentação de um projeto, com prestação de contas. Então esse rito tem que ser cumprido de forma correta para que o pagamento saia. A gestão pública, o dinheiro público exige isso, exige que tenha um regramento muito rigoroso mesmo. Tem que ser assim mesmo, porque o dinheiro público precisa ser investido com responsabilidade. A prefeitura, eu ouvi isso do prefeito Zé Ronaldo, do secretário Cristiano Lobo, estão muito empenhados em realizar os pagamentos com a maior brevidade possível. Então, inclusive, a nossa opção de contribuirmos financeiramente com uma cota de patrocínio para essa contratação também vem nesse sentido de desburocratizar e facilitar esse processo, uma vez que a prefeitura já tinha realizado os contratos e os acertos com esses artistas. Então, está todo mundo empenhado para que isso aconteça com a maior brevidade possível, porque os artistas e as artistas, todo mundo que trabalha com a cultura merece receber dignamente. Ok, a gente está em cima da micareta, mas outras cidades só se falam em São João. Como é que vocês aí da cultura estão trabalhando também para fortalecer o São João, principalmente no interior? Olha, o São João é a grande festa da Bahia. Nós sabemos que somos o estado que realiza as maiores festas de São João, porque nós temos festas espalhadas em todo o estado. Desde aquela festa pequena, de praça, de coreto, até os grandes festejos com grandes atrações, como nós temos em diversos municípios, são uma característica da Bahia e mobilizam o estado como um todo. E aí, quando eu falo disso, está mobilizando o turismo, está mobilizando a economia desses municípios. Como é que o estado da Bahia faz? Nós realizamos festa de São João própria na cidade de Salvador, tanto no Pelourinho quanto no Parque de Exposições. Para os demais municípios, nós realizamos um edital por meio da Sufotur, na qual os municípios inscrevem seus projetos e se candidatam a receber um apoio financeiro. Então, nós fazemos um apoio ao município para que ele realize a festa. Então, nós nos próximos dias lançaremos esse edital, que também é uma forma transparente e democrática de garantir o apoio. É um festejo que acontece em todos os municípios da Bahia. Obviamente que o Estado não consegue muitas vezes apoiar todas elas, mas nós estamos dando suporte cada vez a mais municípios, porque a gente entende que esses festejos deixam também um legado muito importante para a Bahia como um todo. Além de toda a circulação, a atração turística que gera, é uma movimentação econômica muito significativa. São empregos, é a renda que acontece, que chega, o recurso que chega no município, e tudo isso deve ser valorizado, que é o poder da cultura de mobilizar o emprego e gerar desenvolvimento para o nosso estado. Muito bem. Pois é. Então, secretário, é o seguinte, sinceramente, eu nunca encontrei um secretário com tanta dedicação, com tanta assiduidade aos compromissos. Acompanho o seu trabalho, quero lhe parabenizar por ter vestido a camisa do governo e representar à altura a sua secretaria, que é a Secretaria da Cultura. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela sua presença ao nosso programa. Muito obrigado, Silvério. Para mim é uma honra. Você que é uma referência da comunicação, ouvir essas palavras nos enchem de orgulho e responsabilidade de seguirmos trabalhando com muita dedicação, porque há um entendimento novo sobre o papel da cultura, que deixou de ser vista só como festa, só como entretenimento, para ser vista também como identidade, como raiz e como geração de emprego, de renda e desenvolvimento econômico. É nesse sentido que nós estamos trabalhando, e Feira de Santana, cidade da qual eu orgulhosamente sou um cidadão, está sempre no nosso foco, na nossa ação. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia, bom domingo para vocês e para todos os ouvintes. Calma aí, não vai embora agora não. Sim, eu quero fazer mais uma pergunta. Eu também. Em relação a esse seu trabalho, com todo esse destaque que tem ocorrido durante o seu mandato aí na secretaria, o amigo pretende seguir a carreira política? Qual é o seu futuro político, por exemplo? Eu sou uma pessoa da política desde sempre, eu milito na política
política estudantil, Não, política eu me refiro a partidária, cargo político. desde os meus 13 anos de idade. E sempre eu acho que eu dou uma contribuição importante, sempre dei essa contribuição nos bastidores, e hoje como secretário de Estado também consigo, mas não pretendo, não tenho a pretensão, sou um soldado do partido e do governador Jerônimo Rodrigues. Então, o meu trabalho, a minha dedicação é para que ele seja um governador reeleito, bem reeleito, e vou trabalhar bastante para isso. Ele está de parabéns pela escolha que fez em trazer o seu nome para representar a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Secretário, só para finalizar, para que fique bem claro, tem alguns ouvintes aqui no meu WhatsApp aqui particular perguntando como é que vai ser essas contratações. O senhor falou sobre o palco Bel da Bonita. Serão só artistas feirenses nesse palco, mas os demais que vai ter o apoio do governo pode pintar algumas bandas. Por exemplo, ele citou aqui que tem a volta da banda Reflexo, ele gostaria muito de ver, ou Banda Mel, por exemplo, se há possibilidade do Estado ainda contratar essas bandas e colocar na grade. Então, respondendo primeiramente a pergunta sobre o palco Bel da Bonita, nós estamos dedicando ele aos artistas feirenses. Foi um compromisso que nós assumimos, inclusive num diálogo que nós tivemos há cerca de 2 semanas, lá no nosso centro de convenções, que é uma tradição nossa. Nós reunimos todo ano, antes do Micareta, os artistas feirenses para ouvir suas reivindicações e construir coletivamente. Bel da Bonita estava conosco, inclusive, trouxe a sua contribuição, e ali nós assumimos um compromisso com os artistas locais. O que nós estamos fazendo? A partir daqueles que já foram contratados, nós temos uma lista grande e estamos vendo os que já foram contratados, já estão na grade, e aqueles que não estão, nós estamos absorvendo nesse palco. E sobre novas atrações, nós não traremos, nós agregamos aquilo que já estava combinado, aquela grade que já foi divulgada pela Prefeitura, porque ela já está completa. Nós até tínhamos vontade de trazer mais atrações, mas a grade já estava bem completa, não tinha mais espaço, e é uma grade bem boa, bem diversa culturalmente, então nós estamos apoiando essas. Eu sei que sempre tem desejo de mais artistas, de mais atrações. Inclusive, eu não sei se o senhor conhece o trabalho Seresta do Rasta, acho que é isso, né? Ele estava nas redes sociais alegando que não teve espaço na prefeitura, com tantos palcos, tantos artistas, e ele ficou de fora. E ele estava nas redes sociais alegando isso, né? Que outros artistas, não desmerecendo, ele fala sobre isso, mas de menos nome que ele, assim dizendo, né? Já foram contratados e ele tinha ficado de fora. Se era alguma coisa política, o que é que estava acontecendo. E a gente, assim, de fora fica sabendo disso e fica sem resposta, né? Aí algum fã pergunta por que fulano está de fora, a gente não sabe responder. Eu sei que é complicado, o prefeito falou sobre isso, mais de 300 artistas, ele não teria como contratar todos, né? Então fica um pouco complicado mesmo colocar todos. É pertinente muito a sua colocação, porque claro que há sempre o desejo, eu não sei o caso específico dessa atração do Seresta do Rasta. Nós estamos lá trabalhando agora, nesse momento as equipes estão juntas vendo caso a caso para ver quem a gente consegue acolher ainda. Mas há uma questão que é muito importante ser dita, para que os ouvintes também tenham noção disso, que muitas vezes tem uma atração que a gente gosta muito, que tem muitos fãs, que tem um desejo que esteja na avenida, mas são atrações, artistas que muitas vezes não têm uma documentação. Eu não estou falando realmente sobre esse caso específico que eu desconheço, mas muitas vezes acontece isso. E aí o poder público não pode contratar. Não nos cabe, nós não temos autonomia de chegar e dizer assim, ó, vai você e está aqui o dinheiro. Não funciona assim, tem todo um processo burocrático de emissão de nota, de apresentação de projeto, de prestação de contas, que precisa ser cumprido para que o dinheiro público seja bem investido, tenha transparência e prestação de contas como deve ser. Então nós estamos trabalhando assim, para acolher todos aqueles que têm um trabalho reconhecido, obviamente, e que têm condições nesse momento legais de contratação. Ok, muito obrigado, secretário Bruno Monteiro, o secretário de Cultura do Estado da Bahia, participando aqui do programa Silvério Silva deste domingo, no dia do Esquenta Micareta. A gente vai se ver aí no Esquenta e também na Micareta de Feira, secretário. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, bom domingo e boa micareta a todas as pessoas. Valeu, depois do intervalo tem mais. Fique ligado. Estamos apresentando Programa Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído. Silvério Silva.
Oferecimento Café 2 de Julho, 30 anos levando mais sabor ao seu dia. Puríssimos Suínos, uma empresa do Grupo Balbino Santana. Nordeste Irrigação e Máquinas, Presidente Dutra e Avenida de Contorno Nordeste, mais que irrigação. Mundo Veterinário, equipamentos, vacinas, rações e nutrição. Farmácia e Clínica Veterinária, Presidente Dutra ao lado da TV Subaé. Jeffpel, uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste. Jeffpel, em Salvador, Feira de Santana, Natal e Aracaju. Equipan, equipamentos para padarias, açougues e supermercados. 3225-1622. Farmácias da Economia, tem uma sempre perto de você. Delivery da Economia, 3625-3777. Colégio Tayane Pinheiro, matrículas abertas do berçário ao ensino médio, 99249-0011 ou @Colégio Tayane Pinheiro. Silvério Silva, Silvério Silva, todo mundo quer ouvir. Programa Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído. Silvério Silva. Oferecimento Café 2 de Julho, 30 anos levando mais sabor ao seu dia. Puríssimos Suínos, uma empresa do Grupo Balbino Santana. Nordeste Irrigação e Máquinas, Presidente Dutra e Avenida de Contorno Nordeste, mais que irrigação. Mundo Veterinário, equipamentos, vacinas, rações e nutrição. Farmácia e Clínica Veterinária, Presidente Dutra ao lado da TV Subaé. Jeffpel, uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste. Jeffpel, em Salvador, Feira de Santana, Natal e Aracaju. Equipan, equipamentos para padarias, açougues e supermercados. 3225-1622. Farmácias da Economia, tem uma sempre perto de você. Delivery da Economia, 3625-3777. Colégio Tayane Pinheiro, matrículas abertas do berçário ao ensino médio, 99249-0011 ou @Colégio Tayane Pinheiro. Silvério Silva.